Bom, pessoal, depois nós vamos falar, então, sobre a questão do diferencial de alíquotas nas operações que destinem mercadorias e serviços a consumidor final não contribuinte do ICMS. Pessoal, olha só, eu não estou trabalhando com telas hoje, eu estou trabalhando diretamente com a apostila, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou explicar o que está escrito na apostila. Eu não vou ler, porque ler vocês têm um material completinho ali para vocês lerem, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou explicando o assunto, tá? E vocês vão acompanhando o que está ali. Mas vocês têm um material completo com fonte de pesquisa para depois, se vocês quiserem, se aprofundar no estudo do assunto, certo? Bom, então, diferencial de alíquota nas saídas destinadas ao consumidor final não contribuinte de fora do Estado. Isto aqui, pessoal, não é quando eu recebo mercadorias de fora para dentro. Ou seja, eu sou um contribuinte do ICMS, tá? E eu vou comprar uma mercadoria, ou receber uma mercadoria de fora do Estado, que é matéria-prima, que é para revenda, que é para uso, consumo ativo. Eu vou ter que pagar ali um diferencial, uma antecipação. Não é disso que eu vou falar aqui, tá? Do que eu vou falar aqui? De quando eu dou saída para fora do Estado, tá? Onde, em 2015, foi publicado a Emenda Constitucional 87 de 2015 e junto foi publicado, na sequência, né, o Convênio 93, Convênio ICMS 93 de 2015. Por quê? Porque na Constituição Federal, nós tínhamos já a previsão de que quando eu dou saída de mercadorias para um contribuinte, esse contribuinte, ele vai, a critério da legislação do seu estado, né, e isso já tinha previsão na Constituição Federal, pagar o diferencial de alíquotas. Então, cada estado legislava sobre, né, até porque o ICMS é um tributo estadual. Mas não tinha tratamento nas saídas destinadas a consumidor final não contribuinte. Então, por exemplo, se eu fosse dar saída para um CNPJ, mas que ele não é contribuinte do ICMS, ou se eu fosse dar saída para um CPF, o estado dele não cobrava esse diferencial e eu não tinha obrigação nenhuma de pagar. Por isso que foi publicada a Emenda Constitucional 87 de 2015, trazendo essa situação para a Constituição, alterando a Constituição e trazendo o DIFAL para não contribuinte, e a responsabilidade é do fornecedor, do remetente pagar, né? Ou do prestador, do prestador de serviço, né? Dependendo se for um serviço de transporte, no caso. Bom, então, né, com base nessa emenda constitucional, foi publicado o Convênio 93 de 2015, que regulamentou essa situação, né? Como calcula, quem calcula, quem paga, como paga, quando paga, né? Tudo isso, então, estava no convênio. Bom, pessoal, e por que isso aconteceu? Porque a nossa Constituição, ela é de 88. Na época, não se falava em e-commerce, em telemarketing, televendas, né? E é o que se usa muito hoje, né? Seja por plataforma, seja por, né? Seja como for. Então, isso é um mercado que cresceu muito. E os estados começaram a exigir essa tributação, porque eu, Adriane, aqui de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, eu posso comprar uma mercadoria para mim de qualquer lugar. Né? Se eu precisar comprar uma coisa para minha casa, eu preciso comprar um material de estudo, enfim, eu compro de qualquer lugar, que eu posso comprar pela internet. Isso quer dizer o quê? Que se eu compro de uma empresa de São Paulo, o imposto vai ficar em São Paulo. Rio Grande do Sul não ganha nada. Então, né, como não tinha essa questão do DIFAL, os estados começaram a cobrar. Isso quer dizer o quê? Que hoje, se eu compro aqui no meu estado, esse ICMS vai ficar aqui no meu estado. Se eu comprar de São Paulo, o ICMS vai ficar lá. E o Rio Grande do Sul não ganha nada. Então, o que aconteceu? Mudou-se a Constituição, né, trazendo a responsabilidade para o fornecedor pagar o diferencial de alíquotas para o meu estado. Então, quando ele vende o produto para mim, ele vai pagar esse DIFAL, ok? Bom, o Convênio 93 de 2015,
ele estabelecia também na cláusula 9ª, né, que o Simples Nacional, até porque esse DIFAL ele começou sendo recolhido de forma partilhada, uma parte para o estado de origem, outra parte para o destino, até que 100% passou para o destino. Bom, ali nós tínhamos já a situação, o convênio ICMS 93 de 2015, lá na cláusula 9ª, que o Simples Nacional ele só recolheria esse DIFAL em relação à parcela do estado de destino, ou seja, aquela parte que era devida para o Rio Grande do Sul, ele não pagava. E em função disso, né, a gente já tinha a questão da suspensão, né, da ação direta de inconstitucionalidade 5464, que já suspendia o recolhimento por parte do Simples desde 2016. Ora, em função das ações diretas, o que aconteceu? O STF teve que julgar, né, essa questão dessa cobrança, né, e o STF, então, decidiu o quê? Que para que houvesse essa cobrança a partir de 2022, ou seja, janeiro do ano passado, deveria ter sido publicada uma lei até final de 2021, alterando a Lei Candir, que é a Lei Complementar 87 de 96, que institui o ICMS. Bom, aí começa toda uma nova confusão, né? Por quê? Porque essa lei, então, deveria ter sido publicada, ela acabou sendo publicada quando? Em janeiro do ano passado. Então, em 5 de janeiro do ano passado. E essa lei trazia como princípio somente o 90º, ou seja, eu obedeceria só 90 dias da publicação para começar a pagar o DIFAL. E não a anterioridade, que é um princípio constitucional. Então, como isso foi publicado ano passado, isso só deveria ser cobrado a partir de janeiro desse ano. Pessoal, então, começou toda uma nova discussão em cima dessa questão da publicação da lei, né? Tanto é que o STF retomou no final do ano passado, de novo, essa questão aqui, para dizer se é devido já em 2022, que é o que os estados vinham cobrando, ou em 2023, em função da lei ter sido publicada em janeiro do ano passado. Aí depois foi suspensa a votação, né? E agora eles vão provavelmente retomar esse ano, né, no formato presencial. Bom, como é que se calcula esse DIFAL? Esse diferencial, ele é calculado com base única, né? Então, a gente tem, sobre a mesma base que a gente calcula o ICMS próprio, a gente calcula também o DIFAL. Então, eu aplico sobre ela a alíquota interna do destino, desconto o ICMS próprio, tem o diferencial a ser recolhido. A quem cabe esse recolhimento? O fornecedor contribuinte. Quando ele é geral. Porque lembram que eu disse que do Simples já havia a suspensão, né? Só que essa ação direta do Simples Nacional, ela acabou sendo julgada e o STF, então, decidiu que esse DIFAL não é devido por contribuintes do Simples Nacional. Ele não paga esse diferencial de alíquotas nas saídas destinadas a consumidor final não contribuinte de outro estado. Bom, também é devido esse diferencial sobre as prestações de serviço, né? Então, se eu prestar um serviço de transporte, eu vou ter esse DIFAL. Para onde vai ser devido esse DIFAL do transporte? No estado onde terminar, onde tiver fim a prestação. Então, vamos supor que eu comece um serviço aqui no Rio Grande do Sul. Eu tenho um tomador de Santa Catarina, tá? Mas o serviço, ele termina no estado do Paraná. Para qual estado que eu vou pagar esse DIFAL? Paraná, que é onde termina o serviço. Já em relação ao serviço de transporte de passageiros, né? Nesse caso, nós não temos um DIFAL, por quê? Porque o ICMS, ele é devido ao início da prestação. Então, vamos supor que eu tenha um não contribuinte, né? Do estado de Santa Catarina, e ele compra uma passagem aqui no Rio Grande do Sul para ir para Santa Catarina, né? Uma passagem para outro estado. Ele é um tomador não contribuinte. Teria que recolher o DIFAL? Teria que, se eu for olhar a questão do DIFAL em si.
Mas, por que eu não pago? Por que não é devido? Porque o ICMS ele é devido no estado onde inicia a prestação. E se essa pessoa física ela está iniciando uma prestação aqui no Rio Grande do Sul, né? Ela vai embarcar aqui, vai para Santa Catarina, isso é considerado um serviço presencial. Esse imposto ele é devido para cá. Então, não vai ter o recolhimento, não tem de falta. Tá? Outra questão que nós temos aqui em relação a isso é que foi também instituído o Portal Nacional do Diferencial de Alíquotas, onde nesse Portal Nacional, que ele é, inclusive, ele está disponível na Cefaz virtual do nosso estado, né, onde os estados, então, disponibilizam ali informações em relação a esse DIFAL, como, por exemplo, a lei que instituiu, a alíquota interna, a alíquota interestadual, também como é que se recolhe, quais são as obrigações acessórias que eu tenho que cumprir em relação àquele DIFAL para aquele estado, né? Então, todas as informações, elas estão nesse portal do diferencial, tá? Pessoal, antes eu comentei com vocês que nós temos a base de cálculo única, né? Sim, ela é única, ou seja, eu vou calcular, né, tanto o débito próprio quanto o DIFAL sobre a mesma base. Então, quando eu formo meu preço de venda, eu já tenho que trabalhar a formação do meu preço, né, com o total do ICMS, uma vez que o ICMS é um imposto por dentro. Para quem tem dificuldade ou quer saber sobre a legislação de cada estado, né, e a composição da base, enfim, o cálculo, para quem é nosso assinante, lá no nosso portal tem uma matéria, né, que foi publicada em janeiro desse ano, que trata, então, da base de cálculo, ok? E com exceção de um estado, todas usam base de cálculo única, tá? Então, se vocês quiserem, só a título de curiosidade, podem consultar esse material na nossa página, tá? Bom, quando é que vence esse diferencial? Esse diferencial, ele acompanha o CTE, no caso do transporte, ou a DANF, no caso de mercadoria. Eu posso pagar num prazo diferente? Eu posso. Se eu tiver uma inscrição de substituto tributário no estado para o qual eu vou recolher esse valor, eu vou fazer o quê? Se eu tiver uma inscrição de substituto em função de eu já realizar operações com ST para aquele estado, esse valor do DIFAL ele vai vencer na data da ST, né, que via de regra até o dia 9 do mês seguinte. Bom, se eu não tiver essa inscrição, mas eu pratico repetidas prestações ou repetidas operações para o estado de destino, eu posso solicitar uma inscrição de substituto ou o estado pode me exigir. Então, nesse caso, né, supondo então que eu tenha uma inscrição de substituto ou que o estado ele exija uma inscrição de substituto, né, eu também vou ter um prazo para recolher, né, esse valor, até porque o que eu vou fazer? Eu vou ter que entregar, então, uma obrigação acessória, ou seja, o estado pode me exigir, então, uma GST, por exemplo, onde eu vou informar o estado, né, os valores que eu tenho que recolher. Então, o estado, ele pode estabelecer uma guia própria e prazo próprio para recolhimento. Se não, o que vai acontecer? Se eu não tiver, se eu não tiver inscrição de substituto, e sim somente em função dessas operações e prestações de não contribuinte, né, eu vou recolher através de uma GNRE. Mas, lembrando que o estado, ele pode exigir que seja feito por guia próprio, ok?